Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de março de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Eu fiz questão de aparecer aqui para falar com você antes de apresentar o que eu vou apresentar agora, porque na minha opinião é de uma gravidade extrema e eu acho que está faltando aos homens públicos desse país um sentido de urgência, de importância e até de responsabilidade diante do quadro que se apresenta no Brasil. Enquanto a extrema-direita faz ameaças, faz micareta em praça pública, chamando um monte de descerebrados para a via pública, para apoiar um criminoso, um golpista que destruiu a sede dos três poderes, cujas provas contra ele se avolumam de uma forma que nunca se viu, a justiça, o poder judiciário brasileiro hesita, teme o efeito político de fazer cumprir a lei. Então a gente chega a uma situação que neste país a lei não vale mais. Eu vou apresentar para você primeiro um resumo rapidinho do que é que levou o Lula para a cadeia. Foi algo que eles chamavam de provas indiciárias, ou seja, eram indícios muito mais fracos do que aqueles que há hoje contra Bolsonaro e que foram usados para trancar o Lula por 580 dias. E contra Bolsonaro nada disso vale. Todas essas provas, todas essas delações, tudo que você tem visto é considerado pouco para prender o Bolsonaro já. O Supremo Tribunal Federal diz que vai prender o Bolsonaro, mas depois do devido processo legal, com trânsito em julgado e tudo, e eu até acredito que isso vai acontecer, porque a situação jurídica dele, se ele não for preso, está desmoralizado o país, você não pode prender mais ninguém nesse país por razão nenhuma, se o Bolsonaro não for preso ao fim desse processo. O problema é que existe uma coisa chamada lei, chamada prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela deriva basicamente do seguinte, do risco que um suspeito, que um investigado oferece às investigações e também à ordem pública. E no caso, eu vou mostrar para você que esses riscos estão presentes, há motivos para prender o Bolsonaro já por tentativa de obstruir a justiça, em primeiro lugar, e, segundo lugar, por perturbar a ordem pública. Obstruir a justiça, por exemplo, com ameaças, veja bem, minha amiga, meu amigo, ameaças a testemunhas. Tem testemunha sendo ameaçada pelo bolsonarismo à luz do dia e nada acontece. E, ainda por cima, ataques ao Poder Judiciário feitos por orientação daquele que é alvo da justiça, não é? O Bolsonaro colocou o Malafaia para atacar o STF na manifestação da Avenida Paulista. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Estou vendo ele calado, amuado e tal, liguei para ele e falei: você quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou você quer ser preso botando o povo na rua? Vou te falar uma coisa, Bolsonaro. Se você não botar o povo na rua e for preso, ninguém vai se manifestar por você. Se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio. E aí eu disse, vamos lá, vamos fazer uma manifestação, último domingo de fevereiro, cara. Vamos. Aí ele, pô, mas como é que vai ser isso? Eu falei, eu banco, estou vendo ele calado. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Veja bem, além da ameaça do Malafaia, dele tripudiar da lei, dizendo que o negócio vai ficar feio se tentarem prender o Bolsonaro, ainda por cima, esse jornal, o Jornal Globo, noticia hoje que os aliados do Bolsonaro estão pressionando a testemunha, o Mauro Cid. Estão dizendo, está aqui, você está vendo na sua tela, minha amiga, meu amigo, você está vendo na sua tela
Aliados de Bolsonaro cobram Cid sobre novo interrogatório de sua delação. Isso se chama obstrução da justiça. Estão pressionando testemunha. Isso é causa para prisão preventiva, porque são aliados de Bolsonaro e estão fazendo isso em nome dele. Nem ele, nem gente preposta dele pode tentar constranger testemunhas. E o que é que você vê então? Você vê apuração de golpismo chega a novo patamar. O jornal Folha de São Paulo admite que há muita prova contra o Bolsonaro, tal. Aí é o seguinte, no fim diz, deve-se evitar o assodamento nas conclusões, todavia. De certo haverá versões diferentes para os fatos. Então deve-se evitar assodamento à pressa para tirar a conclusão de que o Bolsonaro é culpado. Tá, vamos lá. Até que a denúncia formal contra Bolsonaro seja feita. Se ela for feita e aceita, eles têm dúvida, o devido processo legal com amplo direito ao contraditório deve averiguar como ocorreram as reuniões relatadas e se chegaram ao ponto de configurar tentativa criminosa de golpe de Estado. Você tem um general, um general e um brigadeiro, dizendo que o Bolsonaro pediu para eles darem o golpe. E eles se negaram. E o terceiro comandante das Forças Armadas, o almirante Garnier, falou, não, as minhas tropas estão à disposição. Se o senhor quiser, a gente dá o golpe agora. Isso está dito. Foi relatado pelos chefes militares nomeados por Bolsonaro. Há áudio do Mauro Cid falando com esse general que o Bolsonaro fez a minuta golpista, dizendo que ia prender Alexandre de Moraes, o relator do caso do Bolsonaro no STF. Tá, vamos em frente então. Vamos ver aqui o que é que foi usado para prender o Lula. Condenação de Lula na segunda instância. Veja as provas que basearam a decisão do TRF4. Eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu queria tratar desse assunto com mais calma, mas tudo bem, vamos tratar assim. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e réu no processo, que ele acusou o Lula de o triplex ser para ele e tal. Por que é que o depoimento do Léo Pinheiro, alguém que estava preso por corrupção, vale mais do que o depoimento do comandante do Exército Brasileiro, que inclusive não está preso sob corrupção e foi inclusive elogiado por ter ido lá e detonado Bolsonaro? Depois, depoimento de Agenor Franklin Magalhães e Medeiros, diretor de óleo e gás da construtora. Está cheio de depoimento contra o Bolsonaro e nada disso é visto como prova. Aqui figura como prova. Olha, o G1 da Globo diz: resumo das provas e argumentos citados no voto do desembargador que condenou Lula. Mensagens de celular de Léo Pinheiro se referindo ao projeto do chefe da Madame, assim como há mensagens no celular do Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro queria dar golpe. Testemunhas de funcionários da OAS e de empresas contratadas para a reforma do triplex, assim como há testemunhas de montes de pessoas, inclusive no caso das joias, você tem até foto. Você tem até o nome da loja onde o Bolsonaro foi vender joia lá nos Estados Unidos, que pertencia ao patrimônio público. Documentos rasurados sobre imóvel no condomínio em Guarujá. Sabe o que era esse documento rasurado? Era um papel impresso em que falava sobre o apartamento, era um panfleto e uma proposta de compra de apartamento, e riscaram a caneta o número do apartamento que estava escrito nessa proposta de compra e venda que encontraram na casa do Lula, sem assinatura, riscaram e escreveram à mão o número do triplex. Essa é a prova. Já a minuta golpista, achada na casa do Anderson Torres, achada na gaveta do Bolsonaro, nada disso vale. Então, isso é só o começo, tem muito mais coisa aí, não é? Só para você ter uma ideia do que foi usado como prova, entre aspas, contra o Lula. Mas
Aqui, olha, você tem um editorial, uma matéria da Folha de São Paulo. Ação contra Lula definirá uso de indício para condenações. Matéria de 2017, junho de 2017. 3 meses antes, a Polícia Federal invadiu a minha casa porque eu publiquei que o Lula ia ser alvo da Lava Jato. Às vésperas da primeira sentença do ex-presidente Lula na Lava Jato, a acusação e defesa vem travando um debate. Indícios são suficientes para condenar? Bom, a gente já sabe que o Lula foi colocado por 580 dias na cadeia por indícios. PF avalia, aqui você tem uma matéria que para mim é demolidora. PF avalia ter elementos para indiciar Bolsonaro, Braga Neto e Heleno. Tá? A Polícia Federal já tem o elemento, tem provas. A Polícia Federal considera já ter elementos para indiciar Bolsonaro, Braga Neto e Heleno pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas o Lula foi preso. Você imagina se o MST tivesse invadido algum lugar para quebrar tudo e tentar dar um golpe de Estado? Pois bem, nós temos a invasão dos 3 poderes, tem minuta golpista, tem tentativa de bomba, tem os caras quebrando tudo usando a camisa do Bolsonaro, amarela, escrito Bolsonaro nas costas. Minha amiga, meu amigo, eu vou até aparecer de novo aqui, só um minutinho, eu faço questão. Escrito Bolsonaro nas costas, eles quebraram Brasília e tentaram dar um golpe. Estavam dizendo que iam dar um golpe de Estado, usando camisa amarela da seleção que o Bolsonaro usa, escrito o nome dele nas costas. Vamos prosseguir. E aí, eu leio essa notícia que, sinceramente, dá vontade da gente chorar. Bolsonaro vai ser preso, diz Carolina Brígido, que é a diretora da sucursal do UOL em Brasília. Bolsonaro vai ser preso, o paradoxo que assombra o STF. A Polícia Federal, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, ex-comandantes do Exército da Aeronáutica, afirmaram que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. 3 dias após a divulgação dos depoimentos, uma pergunta ainda não foi respondida. As acusações são suficientes para justificar a prisão preventiva do ex-presidente? O direito, que não é matemática, comporta as 2 respostas, sim e não. Nesse caso específico, a letra fria da lei não é a única que conta, mas o tipo de crime supostamente praticado, a natureza do tribunal que tomará ou não a decisão e, claro, o acusado em questão. Ainda que se diga o contrário, o STF é uma corte política e, como tal, pondera prós e contras antes de tomar uma decisão de impacto como essa. Motivos para prender Bolsonaro talvez não faltem, mas pesam agora as consequências dessa medida na sociedade. Foi o que o Malafaia falou. O Malafaia acabou de falar isso agora. Se prenderem, o negócio vai ficar feio. Então a lei vale para alguns e não vale para outros. Essa é a conclusão inescapável. Em uma análise comparativa, suspeitos de planejarem a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 foram presos preventivamente, ou seja, antes de serem julgados em definitivo. Veja só. Então, presos preventivamente, os bagrinhos e o tubarão Bolsonaro, ele não vai preso. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está passando uma mensagem para a sociedade brasileira. Sabe qual é a mensagem? Se você for pobre, for um bagrinho, você vai preso até se tiver suspeita contra você. Se você for um político poderoso, você não vai preso nem com provas e nem com você, inclusive ameaçando as autoridades de retaliação se te condenarem, porque foi isso que o Bolsonaro mandou o Malafaia fazer. O Código de Processo Penal abre uma avenida de possibilidades para justificar a prisão do ex-presidente. Segundo o artigo 312, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, econômica e por conveniência da instrução criminal. A ordem pública está sendo violada, Bolsonaro já está convocando novas manifestações
E o Malafaia fica todo dia na internet instigando os evangélicos a ficarem furiosos. E logo, logo isso vai ter uma consequência. Esse artigo costuma ser aplicado quando o suspeito é pego destruindo provas ou de alguma forma impedindo o andamento da investigação. Mas também menciona indício suficiente de autoria do crime e risco oferecido à ordem pública pela liberdade do investigado, que continua instigando as pessoas contra o poder judiciário todo santo dia. Então aí, somadas as provas trazidas ao processo pelo ajudante de ordens, Mauro Cid, não há como negar a intenção de Bolsonaro de atentar contra a democracia. Está tudo provado. Mas, na verdade, não se prende. O STF aqui, segundo essa jornalista, Carolina Brígido, do UOL, ela não é ela, eu me confundi, não é ela a chefe da sucursal de Brasília, é uma repórter, e ela diz que o STF está, basicamente, o que ela está dizendo aí nessa matéria, basicamente que o STF está com medo de prender o Bolsonaro preventivamente, apesar de ele intimidar testemunhas, ameaçar o poder judiciário e incitar a população contra esse mesmo poder judiciário. E aqui, é só para arrematar aqui, tentativa de legitimar conspiração bolsonarista seguiu o padrão de golpes militares no mundo. Foi feito um largo estudo, eu vou resumir para você, foi feito um largo estudo e esse largo estudo dá conta do seguinte, minha amiga, meu amigo, de como são dados, como são feitos os golpes de Estado em toda parte. E o Brasil tentou, os bolsonaristas tentaram dar um golpe de Estado clássico, exatamente assim, eles põem o povo na rua, armam uma confusão e aí vem os militares e dão o golpe. Falam, olha, está tendo muita confusão, então nós vamos assumir o poder, organizar tudo, depois aí a gente vê se faz eleição, faz outra eleição. Por enquanto nós temos que pacificar. Foi isso que eles fizeram em 1964. Não foi dado um tiro. Os bolsonaristas ficam falando, deram golpe com Bíblia. Com Bíblia nada, eles destruíram a sede dos três poderes com violência. Teve guarda que quase morreu, jogaram policiais de cima de marquises, agrediram, fizeram tudo, tentaram colocar bomba, não é? E além de tudo isso, minha amiga, meu amigo, além de tudo isso, ainda falaram claramente, foram para frente dos quartéis pedir o golpe. Se precisasse de mais alguma prova, a prova seria essa. Então aí, o Supremo Tribunal Federal está incorrendo no risco de estimular uma nova tentativa de golpe no Brasil. E depois vai ser tarde. Que consequências pode haver se o Bolsonaro for preso? Seja o que for, para isso existe a polícia militar, existe bomba de efeito moral, bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, que foram usadas contra este que vos fala e mais algumas milhares de pessoas nas ruas de São Paulo, quando nós fomos protestar contra o impeachment fraudulento da Dilma Rousseff. A farsa, o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, fomos duramente reprimidos. Que reprimam duramente os bolsonaristas, como fizeram com a esquerda em 2016. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.